Bom dia pessoal, tudo bem? Thiago Rosa aqui, teu numerólogo, para a gente continuar esse estudo, essa viagem através dos planetas, essa viagem intergaláctica que nós estamos fazendo, que começou lá com o número 1, é a sua ligação com o Sol, e hoje estamos aqui falar do número 7, a sua ligação com o planeta Netuno. Primeiro, considerar esse planeta no sentido da astrologia, certo? Para a gente começar a tecer nosso raciocínio aqui. Na astrologia, esse planeta Netuno fala de como a pessoa estabelece contato com a espiritualidade. É a maneira que a pessoa rompe essa barreira do material para o espiritual. Eu, por exemplo, no meu mapa astral lá tem Netuno em Capricórnio. Então eu sou uma pessoa que, para mim, essas coisas, todas elas só fazem sentido se tiver um sentido de como eu posso aplicar isso de alguma forma na minha vida. Às vezes só uma coisa muito viajosa, muito fantasiosa, muito enfeitada assim, para mim não soma. Eu não consigo sempre aproveitar. Certo? Agora, por exemplo, eu li uma história, hoje mesmo pela manhã eu li uma história a respeito de um acontecimento da vida de Krishna enquanto ele esteve na Terra. Ou ontem eu li uma parábola que Jesus contou enquanto ele estava na Terra. Dessas histórias que eu leio, eu consigo pegar um significado simbólico e aplicar na minha vida, ou tirar algum ensinamento que eu possa usar em algum momento futuro, ou transmitir na forma de algum conselho para alguém, algum conceito que sirva de alguma coisa para alguém. Aí para mim faz sentido, aí para mim vale a pena. Um conhecimento espiritual que possa ser aplicado para melhorar a minha vida. Por isso que eu gosto tanto da numerologia, porque é uma coisa que pega essa ciência dos números, a gente olha para o seu mapa numerológico quando você faz a consulta e vê lá várias coisas que você pode fazer efetivamente na sua vida. E eu também tenho meus deveres de casa, né? Não pense que eu estou aqui já num ponto que já estou só ensinando, eu estou aprendendo. E isso é uma das coisas fundamentais da energia do número 7. É a busca do conhecimento, o encontro com o conhecimento e a disseminação desse conhecimento. A pessoa busca conhecer, busca entender, busca saber das coisas para depois, quando ela chega num ponto assim de esclarecimento, ela ter condições de transmitir. Certo? Ela ter condições de passar adiante esse conhecimento de forma que auxilie os outros. E isso é uma das coisas fundamentais da história da vibração do número 7. E aí essa ligação com Netuno, o astro, visto pela astrologia, se dá justo nesse sentido do contato com algo que está nas profundezas, do contato com aquilo que está oculto. Às vezes, uma coisa minha mesmo, um sentimento meu que eu não estou percebendo, um comportamento meu que eu não estou entendendo, um pensamento meu que eu não sei porque que eu estou tendo aquele pensamento. Tudo isso tem a ver com essa esfera de atuação aí. Então, como você pode aplicar, como você pode usar assim no seu dia a dia essa forma de entender essas coisas todas conforme a gente está falando. Busque investigar a sua natureza. Busque conhecer quem você é. Busque mergulhar essencialmente assim nos porquês das coisas. Pessoas do número 7 são ávidos por essa palavra. Por quê? Por que eu sou assim? Por que isso aconteceu? Por que a humanidade é assim? Por que isso funciona? Por que isso? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A busca de uma resposta, de uma clareza, é muito forte quando a pessoa tem essa vibração do número 7. Eu mesmo, no meu mapa, não é um número muito pronunciado, mas eu tenho isso muito forte comigo. Entender o porquê das coisas. Eu tenho mais facilidade de aceitar até um problema, até um defeito, até uma coisa negativa para mim. É mais fácil de aceitar, de compreender, se eu entendo um pouquinho melhor o porquê daquilo. É mais fácil eu aceitar as coisas de algum amigo meu, de alguma amiga, as coisas minhas próprias, quando eu entendo por que eu sou daquela maneira. Por que a pessoa é daquela maneira. Quando eu entendo, fica mais fácil. Só que esse entendimento, aí a gente volta a falar do Senhor dos Mares, o deus Netuno, que tinha esse nome em Roma, mas na Grécia o nome dele era Poseidon. Tanto que se você fizer o seu mapa astral, você vai ver lá no relógio astrológico que tem aquele tridente que representa Netuno por causa justo disso. Ele é o senhor aí responsável pelos mares, pelo movimento das águas aí. E é justo isso, quanta coisa desconhecida tem dentro das águas, aqui, do oceano ao nosso redor. Tem até a música do Tim Maia, Descobridor dos Sete Mares. Navegar eu quero. Essa navegação, essa busca espiritual que a gente pode empreender é uma das coisas que tem ligação com esse número, com esse astro. A busca de respostas. Não se preocupar tanto com o encontro com a resposta. Esse encontro vai acontecer. É aquele velho adágio que fala assim, que o mestre se apresenta quando o discípulo está pronto. Ou
aquela verdade hermética que diz assim, que os lábios da sabedoria só se abrem aos ouvidos do entendimento. Então primeiro eu buscar ter um entendimento das coisas para depois eu saber das coisas, buscar primeiro sedimentar em mim alguma espécie de conhecimento para poder o conhecedor se apresentar na minha vida e me explicar algumas coisas. Tem perguntas que eu já me fiz, que levou alguns anos para ser respondida. Anos depois. Perguntas que eu me fiz de mim, do universo, da natureza. Então tem coisas que levam tempo. Tem coisas que levam tempo. Esse mergulho em busca de uma pérola de conhecimento. Agora vamos para essa analogia dos mares aí. Vamos dar mais um passo nessa analogia aí, que é uma analogia que para mim é muito boa para falar de espiritualidade. Vista seu escafandro esotérico, seu escafandro místico, e vamos fazer um mergulho. Esse mergulho que a gente faz, a gente tem um propósito, encontrar tal coisa aqui, tal pérola. Eu estou mergulhando aqui por essa pérola, por essa resposta. Mas eu não chego lá em poucos minutos. No sentido literal, a gente olhando assim a água aqui do nosso planeta. Eu não chego em poucos minutos daqui lá naquela profundeza daquela resposta. Leva um tempo. Só que esse tempo, no sentido da cronologia aqui do dia a dia, é um tempo. Mas esse tempo, no sentido da passagem do tempo na espiritualidade, às vezes é outro tempo. Dependendo aonde a gente olha, do ponto de vista assim, de diferentes crenças, diferentes religiões, para os anjos, para esses seres, vamos dizer assim, que não habitam 100% na matéria, 100% aqui nesse plano, para eles o tempo passa diferente. Para eles, o que para eles é 5 minutos, para nós pode ser 5 meses, por exemplo. Tá? Só um exemplo assim de como é diferente essa concepção, essa percepção de tempo. Porque são seres que estão presentes na eternidade, no eterno agora. Então, 3 minutos para Deus é quanto tempo para nós? Tem até uma parte lá da Bíblia que fala que para Deus 1000 dias são... Não, um ano é como 1000 dias e 1000 dias como um ano. Ou um dia é 1000 anos e 1000 anos é um dia, uma coisa assim. Mas é totalmente diferente a concepção de tempo. Então esse tempo em busca de uma resposta pode variar, certo? E aí o que o número 7 tem a ver com essa passagem do tempo? Tem a ver com a concentração, tem a ver com a tranquilidade de saber que a resposta vai se apresentar. Porque uma grande lição que a natureza do número 7 coloca na vida da pessoa é de aprender a ter fé, aprender a acreditar que apesar de eu não estar vendo o resultado, eu sei que vou chegar nesse resultado. Apesar de eu não estar vendo a tal da pérola de conhecimento que eu estou buscando, eu sei que eu vou encontrar com essa pérola. Isso é uma das coisas muito fortes do número 7 que a gente pode trazer de volta para essa analogia aí dos mares e do oceano. Eu não sei o que tem debaixo d'água. Não vejo. Mas eu sei que lá dentro tem vida, que lá dentro tem esse tesouro que eu estou procurando, tem Atlântida, tem essa pérola que eu estou procurando dentro da água. Então, nesse sentido dessa busca, isso é muito interessante. Aí eu lembrei aqui, falei Atlântida, me lembrei de um conto das Mil e Uma Noites, em que um cidadão... Mil e Uma Noites é aquela história árabe, não sei se você conhece, que uma mulher chamada Scheherazade, para salvar as mulheres lá do reinado dela, que estavam sofrendo, praticamente assim, sendo exterminadas as mulheres, para salvar elas, ela se casou com um rei que estava tirando a vida das mulheres, assim, uma por dia, matando uma mulher por dia, se casou com ele e começou a contar uma história para ele. E quando a história estava chegando no clímax, amanheceu o dia. Aí ela, eita, já amanheceu o dia, agora a gente continua amanhã. E com isso passa o tempo, ela contando aquelas histórias para o rei, e o rei, absorto com aquilo, esqueceu de matar, esqueceu de fazer lá a maldade que ele estava fazendo. Então, Mil e Uma Noites é uma coletânea aí de histórias daquela região da Arábia, certo? Certo. Tem uma das histórias que o cidadão conhece uma sereia e vai conhecer o reinado dessa sereia. Aí ele submerge, vai lá debaixo d'água, chega no reinado dela e vê as pessoas lá, as sereias, os tritão, o pessoal lá respirando tudo normal, tudo beleza. E aí ele fica um pouco surpreso com aquilo e pergunta para ela: como que vocês respiram debaixo d'água? Aí ela responde: da mesma forma que você respira em cima da água e pelo poder do nome gravado no anel do rei Salomão, filho de Davi. Pelo poder do nome gravado no anel do rei Salomão, filho de Davi.
Aí é interessante pensar nesse sentido, porque o que a gente tem mais fácil assim de conhecimento a respeito de Salomão? Tem o que diz na Bíblia, no livro de Crônicas, no livro de Reis, e tem os livros que ele escreveu, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, e o livro da sabedoria também na Bíblia Católica. Então aí a gente vê que esses provérbios, esses eclesiastes, esses cantares, esses livros da sabedoria são fontes muito grandes de conhecimento. Então é só um paralelo aqui que eu estou fazendo com coisas aparentemente nada a ver uma com a outra, no sentido da busca do conhecimento. O conhecimento ele não está assim, às vezes não me parece que ele está 100% disponível. Porque, por exemplo, eu olho aqui para uma planta, mas eu não conheço o processo que acontece dentro da planta para ela se desenvolver. Eu tenho que estudar isso aí. Eu só de olhar para a planta eu não percebo. Eu tenho que estudar, tenho que conversar com um botânico, com um biólogo, eu tenho que ler alguns livros. Para entender a própria natureza humana, a gente tem que buscar esse conhecimento. Então, na superfície, voltando, pensar na água, pensar na natureza das coisas. Na superfície tem a aparência das coisas, mas a realidade muitas vezes está na profundidade. Então isso é ao que converge essa natureza do número 7 e a correlação que eu consigo fazer com o astro Netuno, com o Senhor dos Mares, Poseidon, que é esse grande universo oculto na profundeza das coisas, na profundidade das coisas, pelo qual a gente pode entender melhor a coisa como um todo. Então, de novo, voltando ao ponto de como Thiago Rosa eu coloco em prática isso aí que você está me falando. Eu lhe digo, procure se conhecer, procure entender quem você é, procure estudar a sua natureza através da astrologia, através da numerologia, através da psicologia. Hoje em dia, um botãozinho na internet, você lê várias coisas interessantes. Temos hoje acesso a muito conhecimento, muito fácil, muito rápido. E podemos usar isso para o nosso desenvolvimento. Entender por que eu sou assim. Talvez eu precise de um psicólogo, de uma psicóloga. Faz parte. Por muito tempo eu fiz terapia com diversas vertentes aí para chegar em umas respostas, no entendimento de algumas coisas minhas, de sentimento, de problemas, dificuldades que eu tinha. E estão aqui hoje, vivendo para contar a história. Então, tem outra coisa da natureza do número 7 que é o encontro com o professor, com o guia, com o mestre, com alguém que possa transmitir conhecimento. Então esse professor, às vezes pode ser um professor literalmente, professor aí de português, professor de física da sua escola, que te dá uns conselhos legais de vez em quando. Pode ser um professor da vida, alguém que você tem na figura de um mentor, por exemplo. Alguém que lhe passa assim uma sabedoria, que tem um afeto e cuida de você, que quer o seu bem. Um guia, uma pessoa que pode lhe conduzir, certo? Um mestre, alguém que tem o conhecimento espiritual para transmitir para você. E esse é um encontro que pode se dar desde numa religião até num sonho, até numa epifania. Helena Blavatsky mesmo se encontrou com mestres ascensionados que se apresentaram para ela. Os homens não estavam nem mais encarnados, mas se apresentaram para ela porque ela estava precisando receber o conhecimento deles. Se apresentaram, desceram lá de onde eles estavam, lá no céu, e vieram conversar com ela. Helena Blavatsky. Então, são coisas que acontecem aqui no nosso mundo, de as forças maiores ter condições de se apresentar. Isso é muito interessante, muito digno de nota. Tá? Então, de novo, no sentido aí do navegar pelos 7 mares do desconhecido que nos habita, a gente às vezes precisa de um guia, precisa de alguém que nos mostre o caminho. Esse lugar de guia às vezes pode ser ocupado por um amigo, por uma amiga, por alguém que já trilhou algumas das dificuldades que a gente está trilhando. E isso tem a ver com a humildade também que a pessoa precisa desenvolver dentro dessa vibração número 7, para não achar que já sabe de tudo, para não achar que o que já sabe já está bom, não ficar com aquela mente fechada, opinionada, aquela coisa assim muito rígida e já sei, já está bom, já entendo, quando a gente está vendo que a pessoa não sabe. Então, espero que isso faça sentido para você, espero que você possa usar esse conhecimento de alguma forma para melhorar a sua vida, melhorar suas capacidades, melhorar suas virtudes. E lhe digo, continue procurando entender o porquê das coisas da vida, das coisas de quem você é, das coisas do universo. Procure continuar entendendo que isso vai lhe trazer força, vai lhe trazer capacidade para fazer uma diferença na sua vida e nas pessoas ao seu redor. Tá bom?